e que nós precisamos, irmãos, estar focados, irmãos, nos projetos, nos planos, irmãos, e nas realizações de Deus, ao qual o Senhor Ele tem para fazer sobre a nossa vida, porque às vezes, irmãos, nós olhamos para nós, na nossa incapacidade, irmãos, mas nós olhamos e começamos, irmãos, a analisar nós mesmos, mas não analisamos, irmãos, o poder grandioso de Deus. As coisas de Deus, irmãos, elas, muitas das vezes, elas vão contra a nossa vontade, porque às vezes, irmãos, nós pensamos algo, mas Deus Ele está vendo muito mais além daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós imaginamos, irmãos, do agir, do operar de Deus realmente sobre a nossa vida. Como um testemunho, hoje uma noite de testemunho, quero iniciar com um testemunho antes de nós entrarmos nessa palavra. O ministério apostólico Deus é Fiel, quando ele nasceu, irmãos, ele nasceu lá em casa, né? Um dia, o Senhor ministrando sobre a vida da minha esposa é uma profeta realmente do Senhor, e para trazer ela para Nova Campinas, e ela não queria, morava lá na Zona Oeste, e ela não queria ir para lá, né? Eu não conheço esse lugar, falam muito mal desse lugar, eu não quero estar indo para lá, e relutou por algumas vezes, mas a vontade de Deus foi maior sobre a vida dela poder ir. E quando ela foi para Nova Campina, foi participar estar em uma igreja, estar cooperando com aquela igreja, mas o Senhor, aonde ela ia, o Senhor sempre falava aquilo que o Senhor queria fazer através da vida dela. E ela foi a um ponto que ela falou assim: eu preciso cumprir isso. E montou lá uma célula lá na varanda, que tinha uma varanda lá em casa. E dessa varanda, irmãos, houve um crescimento muito grande do Senhor. Rapidamente as almas começaram a vir, as almas começaram a se render ao Senhor, as vidas começaram a estar chegando. E irmãos, hoje quando nós falamos para o pessoal, gente, a igreja hoje, na proporção não de quantidade de pessoas, mas de qualidade de pessoas, nós vemos a importância de um cumprimento, do início daquilo ao qual Deus tinha de fato e verdade para fazer. Hoje nós não olhamos, vamos dizer assim, aquilo que Deus Ele já planejou, aquilo que Deus Ele fez. Quando eu olhei e vi algumas fotos que o pastor ele compartilhou, ele mostrou daqui desse lugar, né, de anos atrás, do início, como estava e hoje como está. A irmã que veio aqui ficou emocionada ao ver, né, a tão grande obra ao qual Deus Ele está fazendo, né, está fazendo porque ainda não acabou, ainda tem muitas coisas para Deus ainda, irmãos, operar, para Deus fazer sobre esse lugar. Nós olhamos e vemos, irmãos, a grandeza daquilo ao qual Deus, irmãos, tem para fazer através da vida daqueles que estão disponíveis a obedecer a palavra de Deus. Então eu quero dizer também, né, para os irmãos ali de Portugal, o pastor estava falando a respeito da célula que tem, né, através de uma célula. Eu quero deixar essa palavra que eu estava ouvindo ali a respeito disso, e eu lembrei daquilo ao qual Deus fez no nosso ministério. Através de uma célula pode se tornar uma igreja. Amém? Então que isso possa estar gravado aí na vida de vocês. Através dessa célula pode se tornar uma igreja sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, para não ficar somente em minhas palavras, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, abra aí sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim, versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, daqui, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém, igreja? Nós vemos aqui, irmãos, uma passagem que é muito importante de exemplo para a nossa vida, diante de um testemunhos que já foram dados, ministrados, muitas coisas que já foram faladas, a história dessa igreja, tudo aquilo ao qual, irmãos, nós temos visto e também acompanhado do pouco tempo ao qual eu conheço o pastor Marcos. Nós vemos aqui uma tentação, irmãos, de Jesus, depois de Jesus ali passar um período, de busca ao Senhor, de jejum, de oração, ali falando com Deus, do propósito com o Senhor. Jesus tinha uma missão aqui nessa terra, como eu e você também temos uma missão aqui nessa terra. Ao que o nosso adversário, irmãos, ele quer sempre fazer, é te confundir, tirar você do propósito, da realização, daquilo ao qual tem para de fato de verdade acontecer sobre a sua vida. Quando nós vemos aqui essa passagem, dizer sobre a tentação de Jesus, Jesus aqui, irmãos, estava, irmãos, num período ao qual ele estava buscando ali a Deus, irmãos, se fortalecendo, vamos se dizer assim, mas, irmãos, focado, de fato, de verdade, a missão ao qual ele tinha. Nós, como servos do Senhor, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos 24 horas ficar focado no querer e na vontade de Deus sobre a nossa vida, porque às vezes os nossos olhos talvez nos engane, porque os nossos olhos talvez vai olhar e vai ver quando se iniciou esse projeto sobre essa igreja, um terreno, irmãos, que precisava passar por uma ponte de madeira, e olhar, os nossos olhos conseguem somente enxergar isso. Mas Deus, irmãos, já tinha visto, olhado e planejado algo maior, algo melhor, algo, irmãos, que fez a nossa irmã chorar ao chegar aqui, de emoção. Então nós olhamos e vemos, irmãos, a grandeza daquilo ao qual Deus tem sobre a nossa vida, e que nós precisamos, irmãos, estar focados, irmãos, nos projetos, nos planos, irmãos, e nas realizações de Deus, ao qual o Senhor ele tem para fazer sobre a nossa vida. Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para nós, na nossa incapacidade, irmãos, mas nós olhamos e começamos, irmãos, a analisar nós mesmos, mas não analisamos, irmãos, o poder grandioso de Deus sobre a nossa vida. O que o Senhor lhe quer? O Senhor lhe quer, irmãos, servos fiéis e obedientes à sua palavra. Para um cumprimento, irmãos, junto do propósito de Deus, o Senhor lhe quer servos fiéis e obedientes à sua palavra, à sua missão. O Senhor, irmãos, ele não trouxe você ao mundo, irmãos, por acaso. Eu estava ouvindo, irmãos, vindo do Uber para cá, um irmão, está começando a caminhar, e ele estava falando que ele estava conversando com a esposa dele. Falou assim, pastor, eu estou tentando me batizar, mas só que eu não quero estar na igreja de qualquer maneira, pois ainda tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso abandonar. Ele estava dizendo: eu entendo aquilo que Deus tem sobre a minha vida, e eu não quero estar de qualquer maneira, pois pastor, eu estou me preparando, porque quando eu entrar de fato, de verdade, ele começou a falar: eu quero ganhar almas, eu quero trazer pessoas para a igreja. Ele já está focado e está entendendo aquilo ao qual Deus ele tem sobre a vida dele. Ele falou: o que Deus ele tem sobre a minha vida é que eu possa fazer de fato e de verdade o evangelho do Senhor. Eu estava ouvindo ele e falei: muito interessante.
É uma pessoa, irmãos, antes mesmo dele estar, ele falou que está caminhando, começando a caminhar, está largando as coisas. Irmãos, ele já está entendendo do projeto e do plano de Deus sobre a sua vida. Ele estava dizendo: eu estou conversando com a minha esposa, nós estamos orando e estou me preparando, estou me fortalecendo, porque eu entendo aquilo que Deus tem sobre a minha vida. Pastor, ele estava falando: pastor, almas vai se render ao Senhor através da minha vida. Então entenda uma coisa, igreja: o Senhor não trouxe você por acaso ao mundo, o Senhor não te trouxe por acaso para essa igreja, sobre esse ministério, através da cobertura desse pastor. O Senhor te trouxe, irmãos, para uma realização de Deus através da sua vida. Grandes coisas tem o Senhor para fazer, que às vezes nós, irmãos, olhando para a nossa incapacidade, às vezes nós falamos: pô, essa grande obra é para o pastor fazer, é para o irmão fazer, que já está acostumado a pregar, está acostumado a louvar. Mas o Senhor está dizendo uma coisa para você hoje: é você que eu quero usar, é você que eu quero enviar. Existem pessoas, irmãos, que elas vão ser ganhas para o Evangelho através da sua vida. Existem pessoas que elas vão ser ganhas para o Evangelho através do seu testemunho. Entenda isso. Às vezes nós, irmãos, não conseguimos, irmãos, enxergar de fato verdade, irmãos, aquilo qual Deus, irmãos, já tem preparado para nós. Mas obedeça, sem entender, obedeça. O Senhor muitas das vezes não vai fazer você entender. Nós vamos entender depois a realização daquilo ao qual Deus ele estiver fazendo. Sabe o que o Senhor ele quer? Que você obedeça e obedeça a palavra dele. Jesus, irmãos, ele tinha um propósito a ser realizado. Ele precisava chegar até o final. O diabo, ao saber disso, irmãos, vem ali tentar a ele, para tentar tirar ele do foco, tentar tirar ele da direção. E você acha que isso não acontece com a gente também, não? Muitas coisas, irmãos, vêm sobre a nossa vida para nos tirar do propósito. Muitas coisas vêm sobre a nossa vida para nos tirar da direção. E às vezes nós não estamos entendendo aquilo que está acontecendo. Um dia nós conquistamos um lugar, compramos aquele lugar, reformamos aquele lugar, a igreja ficou top. E um dia, aquele lugar começou a ficar pequeno e a gente começa a pensar: será que o vizinho do lado vai querer vender? Será que o vizinho de trás vai querer vender? Que a gente quer logo estender. Mas um dia nós, indo no mercado, daqui a pouco a minha esposa olhou para o outro lado da rua, viu um galpão que estava lá, a placa lá, aluga-se. Ele falou: Michel, lá, aquela aluga. Eu falei: mas a gente vai alugar? Ela: vamos lá ver. Eu estou sentindo algo de Deus de a gente ir lá ver, vamos lá ver. E a gente ligou para lá, marcamos o dia, o rapaz foi lá nos mostrar. E a gente foi lá, orando ao Senhor, falando com Deus: Senhor, esteja na frente. E nós olhando aquele lugar, quando abriu o portão, pastor, era uma oficina, tinha saído de lá, estava tudo sujo de óleo, onde tu olhava tinha óleo. E a gente começou a olhar aquele galpão. Daqui a pouco tinha uma prateleirazinha pequena na parede. Eu olhei, fui olhar, vou pegar. Quando eu peguei, tinha uma harpa, e nessa harpa tinha as iniciais do nome da igreja. Eu falei: Silene, olha aqui. Quando eu mostrei para ela, ela já se arrepiou, ela falou: é Deus. E nós fomos, irmãos, saímos de um lugar próprio, a gente foi para um aluguel, pela necessidade da quantidade de pessoas que tinha. E nós entramos no aluguel, algumas pessoas não entenderam, algumas pessoas não quiseram, mas nós obedecemos a palavra de Deus. E fomos para aquele lugar. É um testemunho para edificar a sua vida. E fomos para aquele lugar, começamos a cultuar o Senhor ali. O homem que era dono daquele lugar era o dono de uma loja de material de construção.
E como ele entrou numa dívida de caixa d'água, que ele vendia, não conseguiu pagar, o que ele fez? Deu aquele local, o galpão, como uma forma de pagamento para o fornecedor da caixa d'água. Daqui a pouco chegou um homem lá, pastor, um carrão, um homem cheio de cordão, de relógio, tudo de ouro, desceu lá, falando. E os pastores daqui, falei, meu Deus, será que alguém fez alguma coisa, cara, e vieram pegar ele? A gente já fica preocupado, né? Aí ele falou assim, ó, o antigo dono daqui me passou isso aqui como forma de pagamento, sou o novo proprietário daqui. Aí ele ligou pro rapaz, o pai veio e falou assim, ele falou que vocês querem comprar isso aqui. Eu falei assim, eu nunca falei não, mas... E ele começou a falar, quanto vocês têm para dar aqui nesse galpão? A gente falou, ó, a gente não tem entrada para dar nenhuma não. E ele começou a falar, ó, eu quero tanto aqui. E começou, vocês têm tanto? Não tem. Vocês têm tanto? Não tem. Tem tanto? Não tem. Eu sei que ele foi falando. Pastor, a gente compramos um galpão, dando R$2.000 por mês. A gente fala isso, as pessoas, não acredito. Eu não acredito que... Eu falei assim, compramos um galpão, dando R$2.000 de mês. R$2.000 não é nem um aluguel hoje de um galpão. E conseguimos comprar aquele galpão. Deus é Deus de desafio, irmãos. Deus, Ele vai te desafiar para que você possa se tornar uma pessoa melhor e mais forte do que você é hoje. Porque quanto mais forte você é em Deus, mais almas você vai conseguir alcançar. E tendo uma coisa, o nosso Deus, irmãos, Ele sempre vai nos desafiar, irmãos, a níveis maiores, porque Ele não vai, irmãos, querer que você venha estar no mesmo nível para sempre. O Senhor vai sempre querer, irmãos, te incentivar, você ser melhor do que hoje, amanhã, irmãos, ser melhor ainda, ou daqui a um mês você se tornar melhor ainda e assim por diante. Não paralise, irmãos, ao nível ao qual você tem hoje. Porque, irmãos, o nosso Senhor, irmãos, Ele sempre vai te desafiar a níveis maiores, às coisas maiores, a obras maiores. Às vezes nós olhamos, irmãos, para certos desafios e dizemos, isso aqui é para uma igreja maior, isso aqui é para um pastor que já está experiente a fazer certas coisas, mas o Senhor, se o Senhor falar que é você, irmão, se prepare. Que é você que Deus vai te enviar, seja para Portugal, seja para o sul, seja para o norte, é para onde Deus, irmãos, preparar para você ir, irmãos, ou seja, no lugar onde você está. Um dia eu conversando, irmãos, com o irmão falando uma opção de coisa a respeito de obra, eu falei assim, você está falando muitas coisas, mas eu percebi, às vezes que eu vou na sua casa, eu vejo um vizinho seu passando, mas você não cumprimenta esse vizinho. E eu perguntei a primeira coisa para ele, você tem problema com esse vizinho? Ele, não. Eu falei, quanto tempo esse vizinho, ele mora ali ao seu lado? Ele falou, já tem um ano e pouco. Aí eu falei assim para ele, quantas vezes você foi lá falar de Deus para esse vizinho? Aí ele abriu aquele olhão. Não, nenhuma, pastor. Eu falei, talvez a sua missão seja ganhar esse vizinho para Jesus. E ele passou a fazer isso. Preste atenção numa coisa, irmãos. Independente de ser onde você está, independente de você, o Senhor te enviar para outro lugar, nós precisamos estar no querer e na vontade de Deus, para a realização, irmãos, dos projetos de Deus sobre a nossa vida. Aquilo que nós, irmãos, não estamos enxergando, irmãos, seja obediente à palavra de Deus sobre a sua vida. Sabe por quanto tempo, irmãos de igreja, o Senhor me chamou como pastor, irmãos? Ele falou, depois confirmou ainda, através de pessoas diferentes. 3 meses de evangelho. Nem a Bíblia eu compreendia muito bem.
Logo quando eu me converti ao Senhor, irmãos, eu já comecei, irmãos, participar de tudo que tinha dentro da igreja. Tinha oração, eu estava, tinha evangelismo, eu estava, os cultos eu estava, tinha saída, era a saída das irmãs, eu estava, era a saída dos jovens, eu estava, saída dos homens, eu estava em toda a saída. Irmãos, numa dessas saídas, irmãos, um irmão foi usado por Deus e falou: o Senhor te chama como pastor. Eu falei, entrei em crise, pastor. Eu falei, não, esse irmão não está batendo muito bem não, né? Falei, comigo, eu acabei de iniciar, eu tenho 3 meses de evangelho. E aí, irmãos, passou uma semana, nós fomos para uma vigília, numa igreja de um conhecido nosso. A primeira fala, irmãos, foi no mesmo bairro nosso lá. A segunda, nós fomos de lá para Bangu. O irmão que não me conhecia, eu não conhecia ele, falou as mesmas palavras, da mesma forma. Falei, meu Deus. Irmãos, na mesma hora eu me rendi ao Senhor, falei, Senhor, não sei o que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem planejado, mas eu me rendo ao Senhor. Sabe o que começou a acontecer? Irmãos, os irmãos começaram a me procurar, irmãos, para me pedir conselho daquilo que eles deveriam fazer da vida deles. Irmãos, e presta atenção, muitos desses irmãos, eram irmãos que tinham mais de 10 anos de evangelho caminhando ao Senhor, obreiros, pastores. E eu comecei, irmãos, no meu pensamento, eu falei, Senhor, era eu que deveria ir até eles, falar com eles, pedir conselhos da caminhada que eles têm muito mais do que eu, o evangelho. Irmãos, e eu comecei a entender que era o chamado ao qual Deus tinha sobre a minha vida. Eu tinha que iniciar, era isso que o Senhor queria. O que o Senhor queria sobre a minha vida é que eu viesse iniciar. E sabe o que eu fiz, irmãos? Iniciei. Presta atenção numa coisa ao qual o Senhor, irmãos, desde os testemunhos que iniciaram, irmãos, aqui nesse culto, até agora no final. Não pare. Permaneça focado, irmãos, na palavra, na direção de Deus sobre a sua vida. Não saia do foco, não saia da direção, não saia do propósito. Uma das coisas ao qual o inimigo, irmãos, ele faz para nos confundir, às vezes nós fazemos parte de um grupo, irmãos. Eu fiz parte, irmãos, de grupo de jovens. Eu fiz parte de grupo dos homens. E às vezes nós se arranhamos com alguns, né? Sabe o que nós queremos às vezes? Não quero fazer mais parte, não. Às vezes nós temos problemas com algum irmãos dentro da igreja. Sabe o que nós queremos? Eu vou procurar uma igreja, outra. E sabe o que o Senhor está falando com você? Permaneça no foco e na direção que eu tenho sobre a sua vida. Se o Senhor, irmãos, te apresentou essa igreja, se o Senhor te apresentou esses pastores, se o Senhor te apresentou esse lugar, é nesse lugar que Deus ele quer te usar. É nesse lugar que o Senhor vai te levantar, é nesse lugar que o Senhor vai te enviar, é nesse lugar que o Senhor vai te usar de formas maravilhosas. É nesse lugar que o Senhor quer fazer você amadurecer. Porque uma das palavras ao qual eu, irmãos, na minha caminhada com o Senhor, quando eu comecei, irmãos, a ir para a igreja, o primeiro dia que eu participei de um culto, falei para o Senhor, assim, saí de casa, falei assim, Senhor, a igreja que eu entrar hoje, eu saí de casa, me arrumar, sem saber qual igreja eu iria. E eu falei com o Senhor, Senhor, a primeira igreja, Senhor, que eu entrar, vai ser a igreja que eu vou aceitar o Senhor, me converter ao Senhor, voltar para a sua presença. E a igreja que eu nunca mais eu vou sair. 2 palavras que eu falei com o Senhor. Foi essa. A outra eu falei assim, Senhor, eu vou aguardar em Deus a pessoa que o Senhor tem para a minha vida. Essa pessoa eu vou casar. Eu vou aguardar até casar. E só a morte nos separa. Foi palavras que eu falei com o Senhor. As 2 palavras que eu falei com o Senhor se concluiu sobre a minha vida.
Estou caminhando com o Senhor tem 25 anos, 18 como pastor. Estou casado, esse ano vou fazer 20 anos de casado. Permanecendo no foco. As dificuldades, ela vem. As tentações, irmãos, ela vem. Mas o Senhor está falando para nós aqui nessa noite, que nós precisamos manter o foco em Deus. O foco na palavra dEle. O foco naquilo ao qual o Senhor tem ministrado, irmãos, sobre a nossa vida. Irmãos, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer, irmãos, sobre esse lugar, sobre esse ministério. E sabe o que o Senhor está falando, irmãos, para cada um de vocês? É você que eu quero usar para isso. É você que eu quero disponível para que eu possa, o Senhor possa fazer essas grandes coisas sobre esse lugar. Entenda uma coisa, o pastor tinha falado, nós estamos aqui no culto e alguns irmãos estão assistindo. Entenda uma coisa, nós estamos aqui, esses irmãos estão lá, mas o agir de Deus sobre esse lugar está impactando a vida deles lá. O seu posicionamento, o seu obedecer da palavra de Deus, não vai fortalecer somente a sua vida, vai impactar a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Desde os testemunhos ao qual foram ministrados aqui, irmãos, até agora, irmãos, entenda uma coisa, o Senhor quer que você permaneça no foco ao qual Ele tem te chamado. É você que Ele quer usar, é você que Ele quer enviar, é você que quer, e Ele quer, irmãos, que você possa se colocar, irmãos, no querer, na vontade de Deus, irmãos. Eu não compreendi, irmãos, no começo, mas fui entendendo aquilo ao qual Deus, irmãos, ao tempo começou a fazer. Muitas pessoas, irmãos, se levantaram, irmãos, contra a minha vida, a dizer assim, como é que Deus pode fazer na vida dele, se eles têm pouco tempo de evangelho? Como é que Deus vai fazer na vida dele, se ele está iniciando agora? Como é que Deus pode fazer na vida dele, que ele ainda não foi nem no campo ainda, evangelizar, fazer isso e aquilo? Mas eles não estavam entendendo a vontade e o querer de Deus, irmãos, sobre a minha vida. Nunca retruquei com eles, pastor. Nunca discuti com eles. Só orava a Deus, Senhor, eu não quero cumprir a vontade deles, nem a minha. Eu quero cumprir a sua vontade e o seu querer. Hoje essas pessoas não estão lá. Quem está lá, irmãos? Tendo uma coisa, irmãos, é você que tem que estar, é você que tem que permanecer, é você que tem que estar no foco, na direção, no propósito de Deus, irmãos, sobre a sua vida. É através de você, irmãos, que Deus vai fazer de fato, de verdade, grandes coisas aqui nesse lugar. É através da sua vida.